Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eu fui ao casamento, mas meu filho disse: desculpe, você não foi convidado, vá embora. Mas meu nome é Margaret Collins, eu tenho 62 anos de idade, e ainda hoje, olho para trás naquele dia como um tapa invisível, mas pungente, uma queimadura que, mesmo com o tempo, nunca cicatrizou de verdade. Meu filho, Brian, ia se casar. Meu único filho. O garotinho que eu carreguei sozinha, num mundo que nunca me fez um único favor. Depois que o pai dele nos deixou sem dizer uma palavra, numa manhã fria de inverno, deixando apenas um bilhete rabiscado na mesa da cozinha, eu tive que me virar. 3 tarefas ao mesmo tempo, noites sem dormir costurando, limpando, empilhando caixas em um frigorífico. Mas eu nunca perdia uma reunião de pais e professores. Nunca me atrasava para os seus recitais. Eu estava lá para cada pesadelo, cada resfriado, cada vitória. Sacrifiquei minha juventude, meus sonhos, meus joelhos cansados, por ele. Ele era tudo o que eu tinha. E naquele dia, vestido com seu terno feito sob medida, cercado de amigos elegantes, em frente às grandes portas de vidro de um clube de campo de luxo em Nova Jersey, ele olhou para mim, como um estranho desajeitado. Cheguei um pouco mais cedo, carregando um pequeno buquê de peonias brancas, as flores favoritas de Brian quando ele era pequeno. Coloquei meu melhor vestido, um vestido bege discreto, cuidadosamente passado a ferro. Meus sapatos me beliscaram um pouco, mas fiquei em pé. Disse a mim mesma que mesmo sem um convite, mesmo que ele tivesse me esquecido na correria, ele estaria comovido ao me ver. Orgulhoso. Presente. Mas quando ele saiu da sala, provavelmente alertado por um dos amigos, vi seu rosto fechar imediatamente. E mãe, você não deveria estar aqui. Fiquei paralisada, surpresa. Meu coração batia mais rápido, mas sorri. Eu queria te fazer uma surpresa, Brian. Você não me mandou um convite, então imaginei que fosse um descuido. Peguei um táxi em Newark. Ele olhou para trás nervosamente, como se minha mera presença pudesse contaminar algo precioso dentro dele. Então ele se aproximou, baixando a voz, quase envergonhado. Você não foi convidada, mãe. Não foi um erro. Por favor, vá embora. Antes que alguém te veja. Antes que você faça um escândalo. Ele falou comigo como alguém fala com um estrangeiro um pouco louco, um intruso a ser ressignificado. Meu coração parou por um segundo. Senti um vazio profundo, um frio que me percorreu da garganta ao estômago. Mas por quê? Eu sou sua mãe, Brian. Sua mãe. Ele suspirou e desviou o olhar. Não era isso que a Emily queria. Ela acha que a sua presença seria desconfortável. Ela quer uma cerimônia perfeita. Sem constrangimentos. Sem histórias do passado. Emily, uma jovem bem educada e educada, mas cujo olhar era sempre comedido, sempre distante. Ela nunca me perguntou sobre a minha vida, nem sugeriu que tomássemos um café. Pertencia a uma família onde sorriam muito, mas nunca de coração. Sua mãe, principalmente. Sempre arrumada com esmero, maquiada como se estivesse na TV, com seus terninhos Chanel e aquele sorrisinho forçado que dizia: você não é um de nós. E lá estava eu, com meu rosto cheio de cicatrizes, minhas mãos calejadas, meu vestido de segunda mão e meu buquê desbotado. Eu senti, rejeitado da minha própria vida. Expulso. Como um objeto que você não quer mais. Como uma cadeira velha e frágil que você deixa na rua uma noite, sem nem dizer adeus. Mas eu não gritei. Não implorei. Simplesmente olhei para baixo, pisquei para conter as lágrimas e assenti. Muito bem, Brian. Parabéns. Virei-me. Buquê na mão. Minha dignidade em frangalhos. Caminhei até o ponto de ônibus mais próximo. Estava quente, mas minhas mãos estavam congelando. Nenhum dos transeuntes conseguia imaginar o que eu acabará de vivenciar. Eu era apenas mais uma silhueta. Uma senhora comum, sem um vestido de lantejoulas ou um coque perfeito. Mas por dentro, algo morreu naquele dia. Fui para casa. Coloquei as flores na mesa da cozinha. E tranquei a porta. 3 dias depois, não saí de casa desde aquele dia. Eu vivia em apneia, incapaz de falar com ninguém, incapaz até mesmo de ligar o rádio. O silêncio me parecia menos violento do que as vozes alegres que se ouvem em todos os lugares no dia seguinte a um casamento. Cada cômodo me parecia estranho, como se minha própria casa se recusasse a me reconhecer. Bebi chá frio por hábito. Não comi quase nada. Mudei-me da cadeira para a janela, como um relógio triste que repete incansavelmente o mesmo movimento. O terceira manhã, enquanto eu abria mecanicamente minha caixa de correio, uma envelope creme estava lá. Sem nota fiscal. Sem propaganda.
Apenas meu nome manuscrito, com escrita fina, inclinada e ligeiramente trêmula. Madame Margaret Collins. Meu coração afundou. Voltei para casa lentamente, quase tremendo, como se o envelope pesasse toneladas. Sentei-me na cozinha em frente à minha xícara vazia, e abri o envelope com cautela, como se estivesse prestes a despertar algo perigoso. Lá dentro, carta escrita à mão, em papel macio, quase perfumado. No topo, uma assinatura, Samantha Walker. O nome imediatamente me lembrou daquela garota tímida, de apenas 20 anos, que conheci em um brunch de noivado. A irmã mais nova da Emily. E eu li: querida Margaret, não sei se você se lembra de mim. Sou irmã da Emily. Nos vimos uma vez, alguns meses atrás. Não estou escrevendo por educação. Estou escrevendo porque estou com raiva. E triste. Eu fui ao casamento. Eu vi. Eu ouviu. O que o Brian fez com você é imperdoável. Ele disse que você era morte. Sim, morta. Ele disse que você era um erro do passado, uma sombra, uma ausência. Ele inventou uma mentira para apagar sua existência. Ele disse que seu pai teve um caso irresponsável, quando era jovem, e que você abandonou Brian quando ele nasceu. Nossa família inteira acreditava que ele foi criado por sua tia em Minnesota. Mas eu vi seu rosto naquele dia. Vi em seus olhos uma dor que não pode ser fingida. Vi uma mãe que amava, que tinha esperança. E vi Brian te descartar como se joga fora um casaco velho. Emily não sabe. Ela acredita no que ele lhe disse. Ela não sabe disso. Você teve 3 empregos para alimentar uma criança. Ela não sabe que você dorme no ônibus entre 2 turnos, que você está privado de refeições para que ele tenha sapatos novos para o início do ano letivo. Ela não sabe disso. Você deu tudo, sem pedir nada em troca. Eu sei. E não consigo ficar calado. Eu te admiro. Você sobreviveu a tudo isso e ainda está de pé. Desculpe. É injusto, cruel. Mas a verdade sempre aparece no final, Margaret. Sempre. Com respeito. Samantha. Quando fechei a carta, minhas mãos tremiam. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Não lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento amargo. Porque neste mundo que me deixou sozinho à porta de uma felicidade que ajudei a construir, alguém em algum lugar tinha visto. Alguém tinha ouvido minha verdade, mesmo que tenha sido afogada pelas mentiras douradas do meu próprio filho. E essa foi a primeira pedra da minha reconstrução. Meses se passaram. O silêncio se tornou como uma segunda pele. Brian nunca me retornou. Nenhuma mensagem. Nenhuma palavra. Nada. Um vazio se instalou, a princípio abrupto, como uma porta batendo em uma tempestade. Depois, aos poucos, transformou-se em um espaço silencioso, quase reconfortante. E uma manhã, eu entendi que não vou mais implorar pelo amor de ninguém. Nem de um filho, nem de um homem, nem do passado. Foi difícil. Mas eu não afundei. Em vez disso, comecei a repintar as paredes do meu apartamento. Depois, as telas. A pintura que eu havia abandonado anos atrás voltou para me encontrar, como um amigo fiel que havia sido esquecido. No começo não ousei. Eu tremia enquanto segurava o pincel. Não sabia se minhas mãos ainda tinham algo a dizer, mas assim que coloquei as primeiras cores, senti uma calor suave, familiar. E comecei a pintar, dia após dia, noite após noite. Eu estava pintando mulheres de pé apesar da tempestade, do velhinhas com ombros fortes, do mães silenciosas com olhos cansados, mas luminosos. Retratos sem retoques. Belos. Íntimos. Reais. Aos poucos fui expondo em mercados de arte de bairro alguns olhares curiosos. Depois compradores. E um dia, uma pequena galeria no Bronx me ofereceu uma parede. Eu não tinha pretensões. Mas cada quadro que vendi, era como se alguém dissesse, eu vejo você. Então, numa noite chuvosa de novembro, um homem parou em frente a uma das minhas pinturas. Ficou ali por um longo tempo, em silêncio, com as mãos cruzadas atrás das costas. O nome dele era David Ford, um colecionador local. Um homem elegante, mas simples, com estranhos olhos azuis, quase translúcidos, que pareciam ler tudo em você sem nunca julgá-lo. Você pinta com cicatrizes, ele me disse em voz baixa. E suas cicatrizes têm uma beleza que ninguém pode negar. Olhei para baixo e me movi. Ele tirou a carteira. Ele me comprou toda a série, sem negociar, sem fazer muitas perguntas. Então ele se ofereceu para financiar uma exposição permanente, uma de verdade, numa galeria no Queens, com catálogo, imprensa e recepção de abertura. Eu disse sim, não pela fama, mas por honrar o que eu havia me tornado. E então chegou aquela noite. A inauguração ocorreu numa quinta-feira à noite. A galeria estava lotada. As pessoas conversavam em voz baixa, taças de vinho nas mãos, admirando minhas obras cuidadosamente penduradas.
Eu estava maquiada, penteada e vestia um terno cor de ameixa que jamais ousaria usar antes. Jornalistas vieram, fotógrafos, críticos, e eu no meio estava lá, presente, certo, vivo, e então no tumulto de vozes, meu olhar deslizou em direção à entrada. Ele estava lá, Brian, sozinho, desgrenhado, rosto contraído, cansado, quase quebrado. Ele não era mais o noivo triunfante. Ele era um homem em declínio, um filho retornando de um longo exílio interior. Ele caminhou lentamente pela multidão, em silêncio. Aproximou-se de mim, como uma criança que teme o castigo, mas espera um milagre. Mãe, eu sinto muito. Olhei para ele. Por um longo tempo. Um tempo muito longo. Nem com raiva. Nem com tristeza. Com uma espécie de paz congelada. Uma sabedoria que vem depois de tantas noites de questionamento para que, e que um dia deixa de fazer a pergunta. Eu sonhei com esse momento 100 vezes. Mas não sentia mais a dor. Apenas uma distância. Ele olhou para mim como um homem que percebe que perdeu um tesouro e não tem mais um mapa para encontrá-lo. Emily me deixou. Ele sussurrou. Ela disse que eu era vazio, que eu tinha sacrificado minha própria mãe pela imagem dela. Ela estava certa. Eu traí você. Ele abaixou a cabeça. Então, em silêncio catedral, ele ajoelhado ali na frente de todos. E por favor, deixe-me pelo menos ajudar você a tirar seus quadros esta noite. Deixe-me dar o primeiro passo. Não respondi. Olhei para ele. Por um longo tempo. E eu apenas estendi a mão para um gancho vazio atrás de mim. Sem dizer uma palavra, ele se levantou e pegou a tela. Naquela noite, ele não viu uma mãe fraca que pudesse manipular. Ele viu uma mulher forte e digna, reconstruído. Uma mulher em pé. Uma artista. Eu não sou mais a mãe de Brian. Esse rótulo ficou comigo por décadas. Usei-o como um distintivo de honra, depois como uma cruz. Mas hoje eu o entreguei. Não com amargura, mas em paz. Eu sou Margaret Collins. Uma mulher que amou demais. Que se doou sem medir esforços. Que se esqueceu nos braços de uma criança que já era adulta, até ser reduzida a uma sombra. Mas quem tem sobreviveu? Eu sou um artista, uma voz entre muitas, mas uma voz que ressoa agora. Eu pinto mulheres como eu, mães silenciosas, lutadoras invisíveis, guerreiras com cicatrizes profundas. Eu sou livre. Livre para dizer não. Livre para dizer eu existo, mesmo quando ninguém mais quer ouvir isso. Livre para não mais se curvar à vergonha, às convenções, aos olhares críticos. E acima de tudo, eu sou curado. Não completamente. Não como se nada tivesse acontecido. Mas curado no sentido de que não procuro mais agradar aqueles que me rejeitaram. Não corro mais atrás de um amor condicional, caprichoso e frágil. E se falo hoje, não é para reviver a dor. É para estender a mão a todos aqueles que, como eu, estiveram me esquecido, humilhado, apagador da história que ajudaram a escrever. Converso com as mães que ficam na porta enquanto os convidados dançam. Para essas mulheres idosas que dificilmente são interrompidas quando falam sobre seus sonhos. Para aqueles que foram tratados como erros, fardos, presenças irritantes. Você tem valor, não porque alguém gosta de você, não porque alguém te reconhece, mas porque você é. Mesmo que seu filho o rejeite. Mesmo que o mundo lhe vire as costas. Mesmo que as fotos de família te apaguem e as memórias sejam escritas sem você. Nunca se esqueça de quem você é. Vocês são as raízes, os alicerces, as chamas sob a panela. E um dia você também estará no meio de uma sala lotada, não mais como hóspede invisível, mas como a mulher que nada pode apagar.